Eu entendo Matrix como estar preso no que chamam de sistema, que é ter que trabalhar para pagar dívidas, para poder continuar vivendo, para ter que voltar a trabalhar para pagar dívidas. Então, para você, Matrix é um estado mental no qual ser um empregado ou um funcionário, especificamente na Espanha, é a melhor das opções e não se arriscar lá fora e ser um caçador. Que ele mesmo coloque o alimento na mesa e que não dependa de terceiros para ser um provedor e que seja capaz de proteger sua família. Se você não trabalha ou não dedica tempo a esse trabalho, para de ganhar dinheiro e então não pode ter isso, entre aspas. O que chamam de tão sonhada liberdade financeira, mas é estar preso em uma situação que não te permite pensar fora da caixa e dizer, poxa, tudo o que depende de um terceiro já não é segurança para mim, se no final você depende de um terceiro, nunca vai ter essa segurança. Porque a gente não sabe o que vai acontecer na vida. Liberdade não é uma questão de dinheiro. A maioria das pessoas pensa que quando ganhar mais não vai ter problemas financeiros, que vai ser mais feliz quando tiver esse carro. E não é nada disso. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de A Fatoria. Hoje temos uma pessoa que vai nos ensinar uma série de hacks no mundo dos negócios para quebrar a Matrix. Nosso convidado, Kiko Aguirre, como vai? Estou muito bem, cara. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Vamos ver se conseguimos ajudar as pessoas a mudar esse pensamento sobre o que é um passivo por excelência. Como é um carro que todo mundo sempre nos disse, um carro é o pior investimento porque se desvaloriza com o tempo. E como aproveitar? Bem, a Espanha tem muitas coisas negativas, entre aspas, mas também tem muitas positivas, como o turismo, pois são 92 milhões de turistas todos os anos na Espanha. E no final, bem, se a gente tem algo com o que pode ganhar dinheiro, como um veículo, que agora vamos ver como e de que maneira. Fazer isso da maneira mais segura possível e mais rentável possível para colocar um veículo para alugar e que assim nos gere uma renda passiva. E ter aquele toque de, sabe, aquela sensação de, poxa, não dependo só de um salário, mas posso gerar. Gerar por conta própria antes de entrar nos passivos dos carros e tal. Quero te fazer uma pergunta muito importante para você. Qual é a matrix econômica mais forte da Espanha? Olha, a Matrix em si, para mim, eu entendo Matrix como estar preso no que chamam de sistema. Não, quer ter que trabalhar para pagar dívidas para poder continuar vivendo, para ter que voltar a trabalhar de novo para pagar dívidas. E no final, é o ponto em que se você não trabalha ou não dedica tempo a esse trabalho, você para de ganhar dinheiro. E então você não pode ter essa, entre aspas, o que chamam de tão sonhada liberdade financeira. Mas é estar preso em, bem, não em um lugar, mas em uma situação que não te permite pensar fora da caixa e dizer, caramba, tudo depende de um terceiro. Já não é segurança para mim quando no final o que se vende como segurança realmente não é tão seguro. E isso acontece comigo. Eu, por exemplo, tenho pessoas conhecidas que sempre compraram esse discurso de, por exemplo, não. Estude uma carreira, consiga um trabalho relativamente estável e reconhecido a nível familiar. Como, por exemplo, o caso de um conhecido meu que é diretor. Bom, ele era diretor da Deloitte, não sei se você conhece a Deloitte, uma empresa muito forte. E, bom, parecia que ele tinha conseguido tudo na vida dele. Não, eu sou diretor da Deloitte. Recebo um grande salário, muito mesmo, mas pelo menos, poxa, o dinheiro não é um problema no meu dia a dia, mas a vida dá muitas voltas. Então, no final, essa pessoa em específico, isso é um caso extremo, né, mas pode acontecer, essa pessoa em específico, bem, a esposa dele o deixa pelo melhor amigo e tudo mais, essa pessoa começa a beber. Bom, aí vem a depressão e tal, e o que acontece é isso, começar a chegar atrasado no trabalho, faltar, etc. Uma segurança absoluta de ser executivo da Deloitte, mas ele foi demitido e acabou na rua. Então, no final, é assim que eu vejo as coisas, se depender de alguém, nunca terá segurança, pois não sabemos o que pode acontecer. Sua mulher, por exemplo, pode te deixar, pode ser qualquer problema sério, familiar e tal, que pode te derrubar e você não sabe como vai reagir. Então é importante também ter isso, ou seja, cuidar muito da autoestima, estar atento ao que pode acontecer na vida.
E acima de tudo, tentar aos poucos, de certa forma, ter como, não um plano B, mas outra fonte de segurança, que não dependa só do seu salário, porque no final, isso não é para mim, não dá nenhum tipo de segurança. Deixar tudo para esse salário que você recebe, no dia 1 ou no dia 5 de cada mês. Entendi. Você está dizendo que para você a Matrix é um estado mental onde ser empregado ou funcionário, especialmente na Espanha, é a melhor opção e não se arriscar lá fora e ser um caçador, que ele mesmo coloque o alimento na mesa e que não dependa de terceiros para ser uma pessoa provedora e que possa proteger sua família e oferecer todo o conforto possível. Sim, ou seja, isso está claríssimo, logicamente, mas também está muito romantizado, né? Liberdade financeira, ser seu próprio chefe e tal, igual. Mas todos sabemos que isso não é nada fácil. E também não diria para as pessoas: olha, largue seu trabalho, não vá para a universidade, pare de fazer besteira. Não, mas sim, paralelamente, porque eu, no final das contas, venho do setor comercial, eu nunca tive um salário fixo. Desde os 18 anos eu comecei a trabalhar como vendedor de porta em porta. Talvez o trabalho mais odiado ou o mais difícil que possa existir. O segundo o telefone é mais odiado 100%, Bom, isso dá para discutir, hein? porque eu acho que os do telefone hoje em dia já estão super comprovados, hein? Sim, mas você, por exemplo, no telefone, porque eu tenho colegas que trabalham em call center, não de 9 a 5 o dia todo queimando o telefone das pessoas. Mas você, pelo menos ali, não passa frio, não passa calor, sabe que todo mês recebe seu salário, mas eu, claro, eu ia trabalhar com uma pasta da Iberdrola, batendo de porta em porta. Eu já estive lá. Hein? Sim, sim. Eu também já fui vendedor. Que loucura. E claro, você não tem salário, se vender ganha-se não nada, sabe? Então é difícil, né? Principalmente mentalmente. Não pelo trabalho em si, que também pelas portas na cara e tal, mas pelo seu entorno. Ô, Kiko, cara, arruma algo sério, arruma algo de verdade, faz concurso, para de brincar, porque isso não é sério, sabe? Então, aí também aprendi muito sobre o que é meritocracia ou o que é que ninguém vai vir te dar nada de graça. Então, nesse tipo de trabalho, você também aprende muito sobre a vida, né? Ou seja, no mesmo trabalho, com as mesmas cartas, com os mesmos recursos, com o mesmo produto, nas mesmas áreas, tem pessoas que não ganham dinheiro, ficam desmotivadas e dizem: poxa, se eu não tiver um mínimo, isso não funciona. E outras pessoas que fechavam 6, 7 contratos todos os dias e que ganhavam 6.000 euros por mês. Então, claro, e o mesmo produto, mesma região, tudo igual, no final das contas não tem desculpa. É o que você sabe fazer com as cartas que tem. Assim como você, eu e todo mundo aqui atrás, todos nós temos nossa segurança. É burro, não tire a máscara dele, hein? Ah, beleza, ele é tipo o Batman, aqui burro. Todos nós temos as mesmas 24 horas, as mesmas oportunidades, o mesmo entre aspas, mas o mesmo acesso à informação. Que graças às redes sociais hoje quase tudo é gratuito. E o que diferencia, digamos, como eu vejo uma vida mais tranquila ou mais confortável é simplesmente o que você faz com seu tempo e com seu dinheiro. Por quê? Porque não é uma questão de dinheiro para as pessoas. As pessoas pensam que quando ganharem mais, não terão problemas financeiros, que serão mais felizes quando tiverem esse carro. E não é nada disso, porque quando eu trabalhava como vendedor, havia pessoas que ganhavam 6.000 euros por mês e não conseguiam chegar ao fim do mês. Por quê? Bom, não vamos falar sobre onde eles gastavam o dinheiro, mas vocês podem imaginar, né? No fim, como sei que vou receber de novo no próximo mês, não me preocupo em gastar tudo. Mas, como disse, eu não. Sou a favor de largar a faculdade, não trabalhe, empreenda, mas sim, se for um trabalho ou uma renda, digamos, recorrente e estável. Porra, não viva gastando todo o dinheiro e vá construindo aos poucos uma ponte. Em direção, então, não à liberdade financeira, porque eu acho que esse conceito está muito explorado, mas sim em direção a, sei lá, algo diferente que você queira ter, porque senão é sempre o mesmo erro. As pessoas. Por mais que você ganhe mais, você vai acabar. Ou seja, no final vai gastar tudo o que ganha. E no fim das contas, você vai perceber que o escravo é você. Sim, como você escapou dessa Matrix? Porque pelo que você me contou, já aos 16 anos você estava trabalhando como vendedor, ou seja, você nunca esteve, nem nunca esteve nos seus planos ser funcionário público ou ter um emprego fixo. E é isso. Sim, isso esteve nos meus planos. E eu, na verdade, meu pai é militar, é coronel do exército e eu desde muito pequeno.
Logicamente, eu não queria ser empresário, eu queria ser milionário. O típico com, sei lá, 9, 10 anos depois, já ficando mais adolescente, você vai percebendo ou vão te dizendo que a realidade é bem diferente. E eu então quis ser militar também, como meu pai naquela época. Disse que ao terminar o ensino médio entraria para o exército. Eu tentei e tal, mas bom, não consegui entrar. Passei em todas as provas físicas e tudo mais, mas bom, a nota de corte estava muito alta. Não consegui entrar. E eu disse, bom, então, vou me inscrever em uma faculdade. Comecei engenharia em tecnologias de telecomunicações. Fiquei um mês, mas também não ia muito às aulas, porque é muito diferente da escola. E porque justamente nesse momento também surgiu a oportunidade de trabalhar como vendedor. Então, claro, eu fui ser vendedor. No primeiro ano eu já estava ganhando, 4 mil, 5 mil euros por mês. Isso foi em 2014. Ou seja, mais de 10 anos atrás era uma grana enorme, ainda mais para um garoto de 19 anos como eu tinha naquela época. Então naquele momento eu pensei, caramba, beleza, não é o que me venderam a vida toda, que um emprego fixo, estável, tal, 5 anos para no final começar a receber, começar a ganhar. 1.000 não sei quanto era naquela época, 1.100 e depois com o tempo, com muitos anos de esforço. E talvez chegue aos 2.000, puxando muito saco, com o perdão da expressão, você chega lá nos 2.000, 2.500 e aí você é o fodão. Então, eu que não era mais esperto do que ninguém, não tinha faculdade nenhuma, já estava ganhando meses de 4.000 e 5.000 euros. Eu pensei, caramba, será que tem algo que não contaram pra gente ou que eu não sabia? Então, com isso, eu descobri que esse era o meu caminho. Ou seja, isso me dava muita segurança, saber que tudo dependia de mim. Assim como para muitos outros, isso desmotivava. Se eu não vender, não ganho nada. Para mim era o contrário. Se vender muito, recebo por tudo o que vender. Então, poxa, eu, como não tinha mais nada para fazer, um garoto de 18 anos ia para a universidade e depois ficava na praça. Ou pelo menos era isso que eu via ao meu redor na praça. Com as litrões, bom, vocês já me entendem, com as litrões. E passando o tempo. Então eu disse, como não tenho mais nada para fazer, vou trabalhar pra caramba com o perdão da palavra e pronto, e ver até onde eu chego. Depois a vida vai te dando, ou pelo menos pra mim, foi me dando outra série de outras coisas começaram a me motivar. Eu sou o mais velho de 6 irmãos e pra mim, sei lá, o que me motivava era ter uma família, ter filhos e tal. E eu via isso e pensava, sim, ganho muito dinheiro, mas se eu parar de trabalhar, não tem vendas e não ganho nada. Então, como vou conciliar? Como é isso, né, de ter uma família, não ir trabalhar e não ganhar dinheiro? Eu tenho que encontrar uma maneira de fazer isso ser possível. Se você já trabalhou com vendas, sabe que nas equipes comerciais é possível ser gerente e ganhar comissões do time. Então esse foi meu foco durante 3 ou 4 anos também eu consegui. Mas depois não era tanto o que você ganhava do time, e sim das suas vendas diretas. Então bom, no final eu tinha um bom faturamento. Então eu comprei um Mercedes CLA para melhorar minha imagem, né, chefe de equipe e tudo isso. E também porque eu queria comprar um Mercedes e era para isso que eu trabalhava. E nisso que é a Receita Federal. Bom, o que acontece com os autônomos de primeira viagem, né? Eles pagam o IVA para você, aí você paga trimestralmente. Como o dinheiro já está na conta, nem calcula, certo? E nisso que a Receita Federal, sei lá, eu devia uns 3 ou 4 trimestres de IVA. Eu parcelava, mas não pagava os parcelamentos. Bom, enfim, o típico meses ruins que você tem que passar por isso para aprender também. Então, a Receita Federal me mandou uma carta dizendo que ou eu pagava, não era muito, viu? 1.800 euros que eu devia. Ou eles iam confiscar o Mercedes que estava no meu nome. Era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha casa, não tinha, bens ou imóveis, que é o que a Receita costuma confiscar, e eles me deram, não lembro o prazo, tá? Mas alguns meses. Ou então eles lacravam o carro e a administração ficava com ele, e aí eu pensei, caramba. Aí eu mudei de mentalidade e disse, pô, cara, não tá dando, cara. Mesmo trabalhando como vendedor, eu estava passando por alguns meses ruins. De 1.800, 1.900, que pode parecer muito, mas quando você é autônomo são 1.800, 1.900 menos o IVA, menos o contador, menos o IRPF. Gasolina, comida, tudo isso você paga. Mais dívidas que você tem, parcelas do carro, parcelas nesse caso do carro, mais adiamentos e tal. E naquela época meu primo me contou que ele tinha feito um contrato de aluguel de carro por aplicativo e que alugava nos finais de semana. E que com o que ganhava alugando nos finais de semana, ele pagava a parcela do aluguel e andava então de carro de graça.
Eu falei, caramba, cara, tenho medo, mas quero tentar pra ver como é. Caramba, se isso for verdade, eu vou colocar meu carro nessas plataformas e ver se, bom, me gera alguma coisa, porque não tinha outra opção. Eu estava numa situação, digamos, de emergência, porque iam tirar meu carro e eu precisava encontrar uma maneira de ganhar mais. E bom, coloquei meu carro na Movens, que é uma plataforma de aluguel entre particulares. Logicamente, fiquei com muito medo. Poxa, é um Mercedes, é um carro caro, bom, caro. Pra mim, naquela época, era um carro. Claro, tinha me custado muito trabalho, mas pesava mais a vontade. Quer dizer, eu podia. A sensação de, poxa, é que se eu não fizer, já sei o que me espera, que, poxa, é assumir esse risco. E, bom, então eu coloquei pra alugar. Recebi ali minha primeira reserva, eram 3 dias, 40 euros também não era muito, porque deixei bem barato no começo para conseguir as primeiras reservas. E nada, a pessoa veio, alugou o carro, tiramos fotos. Aquela noite quase não dormi, porque estava morrendo de medo. O típico, né, de que vão roubar meu carro, vão bater, vão devolver sem gasolina. E quando terminou o aluguel, aconteceu o que eu não esperava. Ele devolveu com mais gasolina, mais limpo do que quando entreguei, e alguns minutos antes do fim do aluguel. Então eu pensei, caramba, acabei de ganhar 40 e poucos euros esse fim de semana ficando em casa, sem fazer praticamente nada. E isso mudou completamente a minha forma de ver as coisas. Você viu o modelo de negócio e falou, sim, caramba? Aí aconteceu o despertar de Kiko Aguirre, Nesse instante, ocorreu o despertar absoluto, pois coincidiu que, mas bem barato, uma pechincha. O cara conseguiu, não um celeia, por 40 euros o fim de semana todo. 44 euros não lembro, mas você coloca o preço desejado. Então pensei, não sei como funciona, vou colocar barato, pois não tenho avaliações e quero meus primeiros aluguéis para começar e ver como será. E sim, nesse momento eu estava lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre. Bem, todos, ou praticamente todos nós que estamos aqui, acredito que conhecemos. Que é então, invista em ativos que gerem renda passiva, e não em passivos que tirem seu dinheiro todo mês. Então, claro, o que me disseram é que um carro era um gasto, que era um mau investimento, que se desvaloriza com o tempo, que é um passivo, que é um capricho, mas naquele dia ele estava me gerando renda. Então eu pensei, caramba. Então um carro depende de como é um passivo. É como tudo, né? No final das contas, uma moto também é um passivo. Depende de como, porque existem empresas de aluguel de motos, uma van camper é um passivo, depende de como, porque existem negócios que se dedicam a alugar campers. Então isso gera dinheiro para eles. E a partir daí comecei a alugar meu carro. Tinha semanas que eu precisava ir de metrô para o trabalho, porque aparecia um aluguel. E a partir daí, aí sim comecei a aumentar os preços e tudo mais. E talvez em uma semana eu ganhava 300 euros alugando um Mercedes. Pode parecer pouco, mas para mim naquele momento era muita grana. E eu pensava, caramba, olha, não me importo, não tenho vergonha nenhuma de ir de metrô trabalhar. Naquela época eu morava em Alcalá de Henares e ia quase todo dia para Madrid, para a região, para os comerciais, etc. E eu digo, não me importo de ir de metrô trabalhar, não tenho vergonha nenhuma, mas em troca estou ganhando 300 euros por uma semana. Porque se não for assim, não vou sair de onde estou. Então, nesse momento, eu peguei outro carro por aluguel, ou seja, além do meu carro que era comprado, mas pago em parcelas, eu aluguei um Fiat 500 que eu pagava. Não me lembro, acho que eram 250 por mês. Pensei, enquanto tenho um alugado, uso ele para ir ao trabalho e quando não estiver, alugo o outro, e assim sigo alternando. Até que, bom, logicamente aconteceu de ter semanas em que os dois estavam alugados e eu continuava tendo que ir trabalhar de metrô. Mas chegou um ponto em que só com 2 veículos eu estava fazendo 900, 1.100 por mês, e batendo de porta em porta eu estava fazendo 1.800. Então eu disse, poxa, era uma sensação verdadeiramente transformadora. Quer dizer, eu me lembro muito bem de estar na cama com minha parceira, olhando para o teto e dizer, poxa, você imagina algum dia não ter que ir trabalhar e viver dos aluguéis, nos dedicar a isso, não ter que bater de porta em porta, aguentar gente que bate a porta na sua cara, que te chama de vigarista, enganador de velhinhas, que vai chamar a polícia. Sim, esse era o nosso dia a dia. Então, bom, agora a gente posta vídeos nas redes sociais e chega, sei lá, um comentário de algum hater. Aí você pensa, bom, já bateram a porta na minha cara e a polícia já me investigou. Pediram meu RG porque achavam que eu era um vigarista batendo de porta em porta.
Então, bom, um comentário de ódio, poxa, eu teria sonhado com isso pra trocar por aquilo, mas enfim, foi assim que tudo começou, até que minha parceira também colocou o carro dela pra alugar. Isso sim deu bastante trabalho pra convencê-la e tal, mas no final ela se animou. E o mesmo, no final das contas, são pessoas normais que querem alugar um carro mais barato do que numa locadora. Depois pegamos outro carro por leasing, depois financiamos outro carro, depois pegamos outro carrinho, bem pequeno, bem barato, por 2.500 euros que nos dava 200 por mês, que você pensa, poxa, que porcaria. Mas 200 por mês por um carro de 2.500 é quase 100% de rentabilidade anual e isso é uma loucura. E bom, foi assim que começamos a montar, digamos, nosso negócio de car sharing, de aluguel de carros. E foi assim que começamos. E aos poucos eu fui deixando o trabalho de vendedor, porque o que os carros me geravam também me demandava um pouco de tempo. E foi isso. Foi também no momento em que nos tornamos pais. Tivemos a Daniela, minha filha de 2 anos e meio. Enorme, cara. Isso aí, um jovem pai, isso é bom. No final, era um ponto de dor forte. Não só a dívida com a receita e tudo isso, mas poder ter uma família e não ter que estar lá todos os dias trabalhando e não poder vê-la. E, bom, foi assim que comecei, cara. Certo? Então você percebe que existe um negócio no aluguel de carros entre particulares. E como você escala isso? Sua filha nasce, como você escala isso? Até onde seu negócio chegou e até onde ele chega hoje em dia? Quantos carros você tem em funcionamento? Quanto você gera? Porque eu acho muito curioso, porque é verdade que o carro é o típico. Dizem para você não comprar um carro ou não comprar um carrão. Desde o primeiro minuto que você compra, tudo o que faz é perder valor. É a primeira vez que ouço falar do valor do carro como um ativo que te gera renda. Claro, aqui logicamente em todos esses anos, principalmente se tem gente assistindo a este podcast e viu meus primeiros podcasts, o discurso mudou muito. Certo, porque quando comecei, claro, minha visão era, poxa, estou andando com um Mercedes CLA que me custou, não sei se me custou 24 mil e pouco. Naquela época, e tinha meses que eu tirava 1.200 euros. Então, era tipo, caramba, beleza. O negócio está nesse tipo de carro, em carros de uma categoria um pouco mais alta, porque tem menos oferta, ou seja, porque tem mais demanda, tem menos oferta. E no começo eu foquei meu investimento em carros nesse tipo de veículo, beleza. Eu tinha um Mercedes CLA, um Audi A3 conversível, um BMW X2 e depois tinha tipo um Fiat 500, um Seat Ibiza, um Tata Vista, carros mais básicos, beleza. Mas ligando isso com o que você perguntou, eu então me vejo no momento de estar de licença paternidade, em casa com minha garota. E então nesse mês, não lembro quanto fizemos, mas foi perto de 6.000 euros, 5.900 e pouco com 6 veículos. Também te digo que o verão é sensacional, certo? Ou seja, verão na Espanha, agosto e julho é uma chuva de dinheiro. Tem muita demanda, dá para aumentar os preços e mesmo assim sempre vai alugar. E claro, eu me vi nessa situação de que estava entrando. Então quase 6.000 euros com a frota, mais alguns milhares. Bom, não chegava a 1.990 que você recebe de licença paternidade, que isso é um assunto que se quiser depois a gente conversa. Que pagavam para minha garota e para mim, mais 500 euros de auxílio para mãe jovem. Caramba, a gente estava recebendo em um mês quase 9.000 euros. E eu estava em casa cuidando da minha filha recém-nascida, que tinha um mês e meio. Que bebês tão pequenos também não demandam tanto tempo. Eles passam o dia todo comendo e dormindo. E passei de não ter tempo nenhum a me ver, sei lá, todas as séries da Netflix, jogar todos os jogos do PlayStation e dizer: caramba, estou entediado, cara. Passei de trabalhar na rua tantas horas para ter tempo livre demais. Porque se você tinha um aluguel no verão, por exemplo, de 15 dias, nesses 15 dias você não precisava fazer nada. Depois, quando devolvem para você, aí sim você limpa, faz tudo, mas em aluguéis longos não tem nada para fazer. E a partir daí comecei a postar vídeos. Também entrou a febre do momento de ir para academia às 5, acordar muito cedo de manhã, ler não sei quantos livros de motivação. Também assisti a todos os podcasts que existiam, de desenvolvimento pessoal, de Tem um Plano, de Worldcast, de negócios, de tudo. E com essa motivação comecei a postar vídeos do que eu fazia, do meu dia a dia, de ir para academia, de olha o que esse carro faz. E claro, todo mundo me perguntava sobre os carros. Ei, mas você faz consultorias, faz algum treinamento, dá algum curso?
Eu não tinha nada disso, eu dizia não. Então, e a partir daí, logicamente, quando você começa a postar um conteúdo de nicho, de dinheiro, de negócios e tal, então, começam a surgir pessoas oferecendo cuidar das suas redes sociais e ajudar a vender nelas. E a partir disso, sim, eu fiz meu primeiro lançamento e lançamos o curso. E bom, agora já são mais de 640 pessoas na comunidade. Ou seja, muito orgulhoso de tudo o que construímos nesses anos. E bom, no ponto em que estamos, agora temos 41 veículos que quase todos são de gestão. Ou seja, nós também gerenciamos veículos para investidores. De que tipo, olha Kiko, tenho aqui um carro parado ou quero investir, mas não quero gerenciar nada. Ok, então me trazem um veículo, eu fico com 30% por saber onde tem que estacionar, como responder aos clientes, como posicionar um anúncio, que preços colocar, gerenciar toda a questão da instalação do sistema sem chave, levar para oficinas, limpar, etc. Agora eu tenho uma equipe de 4 pessoas e os investidores ficam com 70% sem fazer nada, certo? É verdade que agora eu já, entre aspas, parei meu serviço de gestão. Agora são os investidores que querem me trazer carros, não pego mais. Eu delego isso para pessoas da minha equipe e da minha empresa, que tem muita gente capacitada para tirar rentabilidade de um veículo. Mais do que tudo, por falta de equipe. Ou seja, eu tenho 4 pessoas, mas montar uma equipe que saiba trabalhar, que trabalhe bem e que seja leal e tudo mais é muito complicado. Sim, é. Você sabe disso diretamente. Então, sim. Uma pergunta. Antes você disse que um carro pode te dar uma rentabilidade de 30% ao ano, certo? Você tem isso medido? De que forma? Ou seja, como isso é possível? Certo, isso também é super importante saber que não é qualquer carro, ou seja, é verdade que quase qualquer carro tem demanda, certo? Tudo que você anunciar na Amobens ou GetAround, se você está em uma cidade relativamente grande, Madrid, Barcelona, Valência, Málaga, Sevilha, Saragoça, Bilbao ou Palma de Maiorca, certo? Cidades realmente grandes. Qualquer coisa que você anunciar vai ter demanda e vai ser alugada. Logicamente, existem alguns parâmetros para que fique melhor posicionado, né? Mas aqui, demanda não é o mesmo que rentabilidade. Certo, então a partir do que eu estava te comentando antes, quando comecei nesse setor de car sharing, como as pessoas quiserem chamar, eu focava em carros de luxo. Depois comecei a investir em carros mais baratinhos e percebi que a rentabilidade estava ali. Por quê? Porque um carro, digamos, vou te dar o exemplo de um Fiat 500, beleza? Com certeza é o modelo que quase todo mundo tem em mente. Eu acho que um Fiat 500 ela pode ser uma boa opção porque consome pouco, é fácil de estacionar, é barato. Selo ecológico, né? E quase todas as locadoras de carros têm Fiat 500. Mas não é o mesmo um Fiat 500 de 2021. Com telinha, selo ecológico, que mesmo assim de segunda mão, com 20 mil quilômetros vale muito mais do que um Fiat 500 de 2015 com 140 mil quilômetros selo normal, sem telinha, que o mesmo carro pode te custar 5.500. Então, em termos de preço de mercado, para o cliente que aluga o carro, tanto faz se tem 20 mil quilômetros ou 130 mil. Ele quer para 2 dias, para 3, mas o que você compra por 12 mil ao mesmo tempo que está sendo alugado e você está tendo rentabilidade, também está se desvalorizando. Por outro lado, o negócio é comprar o carro já desvalorizado. E o que é um carro já desvalorizado? Bem, é um carro que tem 10 anos, 9 anos, que no mercado de usados já não vai baixar muito mais o seu valor. Beleza, vou te dar um exemplo que sempre usamos na minha comunidade. Um Forca de 2015. Vocês podem procurar no Wallapop, no Mil Anúncios, no Cotisnet. Um Forca de 2015 pode estar custando 5.000, 5.500 e um Forca de 2009. Ou seja, é o mesmo carro, pode te custar 4.500. Ou seja, um carro com 6 anos de diferença chega num ponto que já não desvaloriza mais. Certo? Então, a partir disso, vamos calcular a rentabilidade. Um carro desses, de 5.000 euros, tem como um mínimo no mercado, ou seja, menos de 25 euros. Não há carros para alugar, certo? Então, se você coloca um carro de 5.000 euros para alugar, mesmo que seja alugado só um pouco, 10, 12 dias, certo? 10, 12 dias. Estamos falando de uns 5.000 euros que com certeza aqui vão aparecer os típicos haters. Mas quem vai alugar um carro usado? Já te digo que muita gente, ou seja, muita gente mesmo. Depois a gente vai falar por quê. Mas um carro de 5.000 euros pode te render tranquilamente. 300 euros por mês, o que no ano dá 3.600 euros.
Beleza, e isso é fazendo de forma relativamente normal, beleza? Não é sendo um profissional nem o melhor, é o normal, beleza? Uma média de 300 euros. Então isso, um investimento de 5.000 euros que te gera em um ano 3.600, beleza? É muito mais do que 30%. Mas tem que descontar o seguro, que fica em torno de 300, 350 por ano mais ou menos, uma manutenção por ano também. Depende se você tem acordos com oficinas ou conhece alguém que faça mais barato. Para a gente, uma troca de óleo e filtro, filtros com mão de obra e IVA incluídos, custa 79 euros. Então, claro, também depende um pouco de como você lida com isso. Sim, claro. Uma manutenção por ano, imposto de circulação, uma inspeção veicular e o que é mais caro, entre aspas. É o dispositivo sem chave que precisa ser instalado para que as entregas sejam automáticas. Você não precisa estar presente, é a oitava maravilha do mundo. O dispositivo é instalado no carro. Quando há reserva, o cliente vai até o carro e abre pelo aplicativo. A chave fica no porta-luvas, você pega no carro e devolve do mesmo jeito. Deixe a chave no porta-luvas, tranque o carro, tire fotos e pronto. Em casa, como você percebe que entrou uma reserva? Usaram seu carro, devolveram e você recebeu o pagamento. Simplesmente por isso. Logicamente, é um processo não de instalar, de levar, de fazer um anúncio, de colocar. Quanto custa a instalação, que você não falou, a instalação não cobram nada, mas sim cobram uma comissão. Cada vez que se vende, cobram uma taxa mensal pelo dispositivo. Esse, certo, que vai de 19 até 39, depende do ano do carro e tudo mais, certo? E essas plataformas ficam com 22% ou 25% de cada aluguel, certo? Ou seja, elas têm uma comissão alta, certo? Mas sem essas plataformas é muito complicado fazer isso. Porque eles colocam o seguro, trazem os clientes, colocam um dispositivo para você, trazem o cliente também, claro. Ou seja, é como o Airbnb, certo? É a mesma coisa. O Airbnb também nasceu da loucura de dois caras malucos, né? Que dizem, olha, você tem um quarto livre, coloca para alugar e recebe, sei lá, 50 dólares, 60 dólares por noite e tal. Então, claro, quando surge essa ideia do Airbnb, as pessoas dizem, mas como é que eu vou alugar minha casa para ganhar uma mixaria, com tudo que eu já paguei de hipoteca, com isso, com aquilo? Mas, por outro lado, tem a parte do investidor que diz, poxa, não vou alugar minha casa, vou comprar exclusivamente um imóvel para colocar para alugar e assim lucrar. Entre aspas, de todo o bolo que é o turismo na Espanha, em Miami, em Nova York. Não, quem está levando são as grandes redes hoteleiras e eu, como pequeno proprietário, posso aproveitar uma parte desse turismo e desse mercado. Então isso acaba virando uma loucura, né? Depois, todos sabemos que existem negócios bilionários em torno do aluguel de temporada do Airbnb. Há empresas muito grandes que têm muitos imóveis no Airbnb. Pois isso aqui é igual, ou seja, o aplicativo é igualzinho. Há um mapa mostrando onde estão os carros e seus preços. Você seleciona dias, horários e há desconto para mais dias. É como o Airbnb, mas para carros. E o bom nesse sentido é que a barreira de entrada é mínima. Ou seja, você pode colocar carros de 5.000 euros. E além disso, os veículos em geral, o banco financia 100%. Ou seja, você pode até começar sem ter economias, entre aspas. Na verdade, eu comecei assim. Eu comprei meu Mercedes e não tinha economias, mas tinha um bom faturamento comprovável. E então financiaram o carro para mim em 100%. Eu pagava uma parcela e com os aluguéis pagava essa parcela, ainda sobrava dinheiro e eu tinha um fluxo de caixa positivo. Quero dizer, isso é como se no setor imobiliário dissessem: ei, Jota, eu te dou todas as hipotecas que você quiser, 100% e tipo, eis o que está esse no fale com Você pensa e diz, caramba, isso é dinheiro de graça. Então eu compro o imóvel, coloco para alugar, gero um fluxo de caixa e pronto. E não coloquei dinheiro do meu próprio bolso. O imóvel vai sendo pago com os aluguéis e pronto. Então, resumindo, é mais ou menos assim que tudo funciona. Ou seja, você já antes de começar a dar cursos, já gerava uma renda alta, certo? Porque para mim o problema não era esse. É que depende, né? Se 6.000 por mês é considerado alto. Tem gente que pode achar que não e outros que sim. Seja direto, quanto é o seu faturamento fora dos cursos? Só com os seus carros? Só com meus carros, o faturamento varia muito, porque em agosto e julho você pode faturar 13.000 euros e nos meses mais fracos, 6.000 e pouco, 7.000, 8.000. Então, esse é o faturamento que uma frota grande de veículos gera se aproveitando das plataformas, certo? Mas claro, também não é fácil faturar
sei lá, 5 mil, 6 mil, 10 mil, com qualquer negócio, tanto faz, né? Não é? É bom que eu diga isso. Quer dizer, eu tenho minha formação, né? Mas tem gente que vende um curso de investimento imobiliário, por exemplo. Quantos apartamentos você precisa ter para ganhar 10 mil euros por mês com imóveis? Muitos. Curso de Amazon, e-commerce, qualquer coisa. Automação do YouTube não é fácil. Ganhar dinheiro, ninguém disse que é fácil. Mas é isso, é sobre tentar, sobre encontrar outros caminhos. Mas é verdade que, por exemplo, se eu pego um carro e coloco lá e sigo suas instruções, sua garantia é uma rentabilidade de 30% desse veículo de... Se você pega um carro aleatoriamente, não, ok, nós te dizemos para ver. Você tem que pegar nesse intervalo, nesse preço, esse tipo de veículo e estar nessas cidades, ok. Ou seja, eu tenho um Audi A5 conversível e moro em Badajoz. Então aí eu não posso te garantir nada. Certo? Porque eu sei que é uma cidade que não tem o mesmo apelo que Valência, Sevilha, Málaga, etc. Certo, mas é isso que eu estou te dizendo, que 30% é ridiculamente fácil de conseguir com um veículo. Ou seja, pensa que para um investidor médio, uma rentabilidade muito alta, quanto costuma ser? Uns 10% ao ano. 10%. Um anual está ótimo. Esse é o meu fundo. O SP500 está em torno de 10, 12. Sim, podemos falar de mais investimentos, né? Eu tenho um pouco em fundos no SP500 especificamente, porque também não quero me estressar com isso, sabe? Ações do SP500. Garante 12% ao ano de rentabilidade. Em 8 anos você lucra bem e ainda deixa todos satisfeitos. Claro, ou imóveis, né? Eu também tenho um apartamento para alugar, que além disso foi uma baita barganha. Bom, foi um contato, né, que eu tenho que me passou a oportunidade. Agora, se quiser, falamos de números, mas pense em um carro de 5 mil euros que é um investimento. É um investimento bem pequeno. Existem veículos mais rentáveis, beleza? Tem as vans de carga, veículos de 7 lugares, vans de mudança grandes, esse sim. Bom, é uma loucura, mas um veículo de 5 mil euros primeiro. Temos que partir do princípio que 5 mil euros no banco, você já sabe o que vai te dar. Zero, ou no melhor dos casos. Te perdoa, te dá inflação. Ou no melhor dos casos, a conta remunerada do Sabadell, 3 Republic, não sei o que te dá 1,7 que não é real, porque a inflação é maior. Partindo dessa base, se você compra um carro de 5 mil euros, tirar 10% ao ano significa 500 euros por ano. 500 euros por ano. 500 euros por ano. Já é incrível, pois 10% dá 500 euros por ano. Dividido em 12 meses dá, não sei se dá, 45 por mês. Tirar 45 euros por mês de um veículo de 5 mil euros é não querer alugá-lo. Ou seja, alugar por 3 dias, sim, e para o seu primo. Que te pede de vez em quando. Claro, então, se 10% são 40 e poucos euros, 30% são 150 euros e 150 euros. Para um veículo muito desvalorizado como esse, é extremamente fácil alugá-lo, porque há um excesso de demanda por aluguel de veículos. É verdade, em alguns momentos foi muito difícil para mim alugar, quando fui para Menorca, quando fui para certos lugares, foi difícil para mim. Não, isso já é uma loucura. E me cobraram uns preços absurdos, porque eu vou sabe, eu vou para Assista tal, sim. Sim, para a Centauri Europa. Europcar tal. Claro. Problema das locadoras de carros porque isso é outro dilema, né? Ei, porque vão alugar de um particular se podem alugar de uma locadora. O problema da locadora, primeiro, são os depósitos de garantia super altos. Nem todas têm isso, mas a maioria cobra tipo 800, 900 de calção. Já chegaram a me cobrar 1.000. 1.000 euros de calção, beleza. Ou te cobram uma fortuna. Outro dia aluguei um Série 3 para ir para Andorra, novinho. Me cobraram 600 euros pelos 2 dias. Eu nem reparei nisso, tem que ver, né? Adoro até a estrada de Barcelona a Andorra, então pensei, são 2 horas e meia de viagem para curtir um carrão. Claro, eu me divirto, mas é verdade que 600 euros, mas claro, com seguro total, mas porra, né, caramba. Claro, o que eles cobram ali é isso, né? O seguro caro, mas partindo do princípio do valor alto da calção. Que bom, pode parecer ruim, mas você paga e depois eles devolvem. Sim, mas é que tem pessoas que não têm 900 euros, é triste, mas é assim, tem pessoas que não têm 900 euros. Para que bloqueiem esse valor por 15 dias ou mais e ainda vão sair de férias e tal, isso acontece, essas calções altas, depois comigo também já aconteceu de reservar um carro. Comigo aconteceu com um Classe A, que eu queria testar antes de comprar meu Mercedes, o CLA,
Então aluguei um Classe A para ir trabalhar, porque eu tinha um BMW de 2007 que vivia na oficina, com problemas no Brag, no Silent Block, enfim. E entre os colegas de vendas, fazíamos viagens para Astúrias, para Málaga, para vender lá, fechar contratos. E dissemos, vamos lá, alugamos um Classe A entre todos, vamos viajar para relaxar. E assim eu experimento. E olha, se eu gostar, compro o Classe A, porque eu estava entre o Classe A e o CLA, um Classe C. Bom, o que acontece é que você paga a grana que custa o Classe A para alugar. Era melhor, estou falando de 2019, não sei se me cobraram, 600 euros por uma semana, que agora pode parecer barato, mas na época era caro. E aí chego... Bom, não, o Classe A também não, o Classe A não, Bom, agora deve ser mais, mas estamos conversando. mas o Classe A também não é um novo Série 3, sabe? Mas a questão é que eu chego e me dizem: não, é que aqui nas letras miúdas você assina que o que aluga é a tipologia da categoria do veículo. E o Classe A não está disponível, você precisa levar o Audi Q2 e eu fico parecendo bobo ao dizer: não, desculpa, paguei a mais. Só porque eu queria experimentar esse carro, esse modelo, o Classe A, quando apareceu na telinha, ali, tudo junto no painel, e te dizem para esquecer, que não, que você reserva a categoria. Ou seja, se não tem o carro, te oferecem outro. No aluguel entre particulares isso não ocorre, pois você vê o carro. O que aconteceu? Isso acontece sim? Sim, isso acontece. Olha, também te digo, se o que você procura é um 4K porque o seu está na oficina e você quer um carro só para ir e voltar do trabalho, tanto faz, tudo bem, mas é um incentivo a mais. E depois, principalmente que os veículos, por terem esse dispositivo sem chave, estão localizados nos bairros normais de Madrid, de Barcelona, de Valência, enquanto uma pessoa, por exemplo, eu tenho todos os meus veículos em Valecas, certo? Uma zona trabalhadora, humilde, operária, de pessoas que às vezes precisam alugar veículos, não é? E uma pessoa que precisa alugar um carro, é mais cômodo dizer, poxa, se eu tenho um aqui embaixo da minha casa que eu abro sem chave, do que ter que me deslocar. Meia hora de Uber ou de transporte público até o aeroporto, esperar numa fila, pagar um depósito, alugar um carro que eu nem sei se vai ser o que eu pedi e depois voltar para casa. Então também, para o cliente que aluga também é mais cômodo, certo? E logicamente é mais barato. No final, essas plataformas não cobram calção. Cobram, não sei se são 20 euros de calção, só para reconhecer o seu cartão. E só isso. Então, são muitos pontos que isso parece algo novo. Parece que, poxa, mas como isso não era conhecido antes? Mas não é novo nos Estados Unidos. Não sei se você conhece o Turo, é uma plataforma igual ao Turo, de carros, de pessoas físicas, que colocam para alugar. E isso existe nos Estados Unidos há 15 anos então, na Espanha, bom, faz não sei se pouco mais de 4 anos. Mas, enfim, cada vez tem mais gente que não compra carro e opta por alugar quando precisa. E pronto. E aí surge a oportunidade de que nós, que investimos em carros, podemos gerar renda. Existe um problema com as formações, não com as formações em si, mas um problema em geral. No mundo do infoproduto, como eu digo, uma formação funciona ou, digamos, é crível ou não é crível, dependendo se a pessoa que a oferece teve ou não resultados anteriormente. O problema é que o negócio tenta te vender como solução. O que você pensa sobre esse vendemismo nas redes sociais? Redes de ganhe seu primeiro milhão? E claro, essa pessoa te ensina, ela ganhou seu primeiro milhão vendendo cursos de como ganhar seu primeiro milhão e é tipo, poxa, olha só, escuta aqui, isso está complicado, a coisa? O que você acha disso? Não, eu adoro falar sobre isso, viu? Quer dizer, a gente pode focar todo o podcast nisso, mas a primeira coisa é partir do princípio de que se existem vendedores de ilusão, também é porque tem gente que compra ilusão. Olha, cara, um curso de 1.000 euros e ganhar seu primeiro milhão, cara, acorda. Quer dizer, isso não existe. Se eu realmente soubesse te ensinar a ganhar o primeiro milhão garantido, no mínimo eu cobraria 1 milhão. Isso já para começar. Literalmente, pois depois você ganha o segundo. Claro. Então, é um pouco também, cara, um pouco realista. E, sei lá, pesquisa um pouco sobre o que estão te dizendo. Depois, a parte que você falou é fundamental e muito importante, porque, claro, se você não está, seja. Se você não se dedica a algo disso, por mais que você tenha se dedicado no passado a algo disso, o mercado muda muito. Por exemplo, as plataformas que usamos, a Movens, Jetaround, agora estamos começando a usar também Oscar Aluguéis, que é uma plataforma para profissionais e tudo mais. Isso muda constantemente o mercado, mudam as condições, mudam as tarifas, mudam os descontos, mudam os tipos de carro.
Por exemplo, quando comecei, o dispositivo sem chave era compatível com todos os carros, mas agora não pode mais ser instalado em Mercedes, Audi e BMW. Por exemplo, o que você está dizendo é extremamente valioso, porque tem muita gente que fez um curso há 3 anos com o que funcionava naquela época. Eu sei, qualquer coisa, Amazon e Comestal. E agora você vê e diz, mas isso não tem nada a ver com como é a Amazon hoje, ou como é a Shopify hoje, ou como é qualquer outra coisa, né? Então, o importante disso que você comenta é, logicamente, a pessoa que está te vendendo uma formação e que está te dizendo que você vai ganhar dinheiro com isso ou que você vai adquirir qualquer tipo de mudança, transformação, o que for, logicamente, que esteja no centro e que esteja atualizado. E acima de tudo, o problema mais real, o problema que existe com cursos, formações, mentorias e tal, é a promessa que se faz às pessoas. Ou seja, se você promete ficar rico da noite pro dia, só isso já dá uma sensação de que é falso, não tem como. Mas se o que você promete, por exemplo, o que eu prometo? Não, sua promessa psíquico. Eu é que prometo. Olha, se você adquirir um tipo de veículo dos que nós vamos te recomendar, você vai ter pelo menos 30% de rentabilidade. Eu não estou te dizendo nem 10 mil por mês, nem 1 mil por mês, nem 8 mil por mês, nem ser financeiramente livre. Não, eu simplesmente estou falando da rentabilidade, só isso. A partir daí, você escala para o que quiser. Olha, pode ser 10 carros 2050. Você começa com carros e depois compra apartamentos, o que você quiser. Mas nós temos Ou know-how. os conhecimentos, que também não é muito difícil. Mas acima de tudo, é preciso saber onde não errar, que é escolhendo o carro certo para não ser enganado na compra de um veículo usado, o que é super comum. Vícios ocultos, né, Buru? Isso é super comum, então. E bom, essa é a promessa, não é o que a gente faz, mas já todas as promessas que você vê de bom. Falo da minha experiência particular e pessoal. Logicamente, cada um é livre para pensar o que quiser. Mas ganhe seus primeiros 10 mil euros por mês. Ganhe seus primeiros 20 mil. 50 mil. Não é garantir isso a ninguém. É como, por exemplo, eu te ensino a viver, por exemplo, você faz um curso, eu te ensino a viver de um podcast no YouTube. É claro, é impossível garantir isso para todo mundo. Por quê? Porque é o que você falou, né? Eu tinha essa sensação quando comecei a fazer isso. Não de tipo, beleza, funcionou para mim, mas eu não sei se isso vai funcionar para outras pessoas. Então, claro, só porque funcionou para mim não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Então, minha irmã comprou um carro, meu cunhado outro, meu irmão outros. E bom, Seu círculo aplicou isso? Sim, mas por quê? caramba, eles viam que eu estava ganhando, muito bom. Via que para eles também funcionava, tinha rentabilidade mínima de mais de 30%. Então eu disse, beleza, como? Isso pode ser aplicável e replicável para todo tipo de pessoa que queira comprar um carro ou que já tenha um, ou que queira começar a gerar sua primeira renda. Então nós fizemos um sistema, um passo a passo e pronto. E também não é que você vai gerar uma rentabilidade de 100%, embora existam casos de pessoas que conseguiram isso Mas não pode vender isso como se fosse acontecer com você. com todo mundo, sabe? Mas 30% que com números vimos que é extremamente simples. Bom, isso sim. Um problema que eu também vejo, já te falei, o problema que vejo com o infoproduto, principalmente com quem vende infoprodutos. Agora vou te falar o problema que vejo na sociedade. É verdade, hoje em dia, não sei se você pensa o mesmo, que quando você gasta 100 mil euros em uma universidade particular durante 4 anos e as pessoas não passam, nem conseguem terminar o curso, ninguém chega para a universidade e fala, você me enganou? Por outro lado, quando alguém compra um infoproduto, não aplica, não assiste às aulas, não entende o básico e diz que é golpe. Só pode estar de sacanagem, né? Olha, é assim mesmo, e eu fico até um pouco envergonhado, mas já aconteceu comigo. Eu já paguei cursos e formações com muita empolgação e depois só assisti aos 2, 3, 4 primeiros vídeos. Por exemplo, isso aconteceu comigo com aquele negócio da Amazon. Claro, você vê na internet, caramba, 10 mil por mês com a Amazon, trabalhando de casa, faturando enquanto dorme. É uma promessa incrível. E você pensa, poxa, eu quero isso para minha vida. Será que dá? Sim, dá para fazer, mas depois falam que não precisa investir. Então pago a formação e começo a assistir. Para ganhar 1.000 euros é preciso investir 5 mil em estoque e reinvestir por 6 meses. Aí pensei, nossa, não tenho esses 5 mil para investir. Então acabei deixando isso meio de lado. Não era um golpe não, simplesmente eu pensei, beleza,
Isso não é como eu imaginava e isso não é pra mim. Depois outro curso que eu paguei também de arbitragem de apostas. Beleza, eu nunca apostei na vida. Mas tinha um curso de umas pessoas que te ensinavam a aproveitar os bônus iniciais das casas de apostas. Combinar em várias casas de apostas e assim gerar um dinheiro, né? E eu pensei, poxa, isso parece interessante. A promessa era ganhar 300, 400 extras por mês. Pensei, ótimo, mas percebi que precisava me cadastrar em todas e esperar uma semana para validação. Não sei quantas contas são, pensei. Depois faço, já está pago, quando tiver tempo faço. Já paguei cursos e acabei não fazendo. Mas é aquilo que a gente falava antes, né? Tanto na universidade, quanto na vida, quanto na escola. O professor de história ou matemática ensina igual a todos, mas alguns alunos tiram 10, outros 5 e outros 0. A informação é a mesma, mas também depende um pouco da fome, da vontade e da atitude que a pessoa coloca nisso. Ou seja, não é só por assistir uns vídeos, ou por participar de algumas aulas, ou por conversar com alguém, uma pessoa que te dê a receita secreta do sucesso. Se você não fizer nada, não vai haver nenhuma mudança real na sua vida. Já aconteceu dentro da sua formação de alguma pessoa? Me dê os 2 casos da sua formação, alguém que tenha dito, caramba, esse cara se saiu extremamente bem, e outro que te diz, poxa, cara, me enganei, mas depois você vê que ele não fez nada. Sim, veja, mais do que enganado. São pessoas que entram com certas expectativas e depois percebem que, olha, aqui não está tudo pronto, você tem que fazer acontecer. Você pode dizer que não era o esperado, mas como conversamos, há pessoas que pagaram minha formação, assistiram vídeos, participaram de aulas e encontros presenciais. Dedicaram tempo para buscar modelos de carros, foram vê-los, Comprá-los? comprar, negociar, transferir nome e fazer seguro é meio tedioso no início, como ao adquirir um imóvel. Você tem que lidar com um monte de burocracia e trâmites. Claro, e até colocar o imóvel para funcionar. Às vezes leva 3 meses para aprovar financiamento e ajustar a documentação, ainda mais se houver reforma, o de sempre. E eu tenho alunos que fizeram tudo perfeitamente. E que agora tem 12, 15, 20 carros que geram assim muito dinheiro e outros, bem, que é isso que pagam. Não compraram nenhum carro ainda, não. E que tem gente que nem assiste a formação, nem vai às aulas, nem nada, porque isso também acontece nas redes sociais. Eu percebi, cara, que tem muita gente que é viciada em comprar cursos, formações, e é como a síndrome do objeto brilhante, sabe? Tipo, caramba, hoje é a automação do YouTube, uau! Isso é incrível, e eu já vi gente que está fazendo 4 cursos ao mesmo tempo e ainda por cima está pagando 2 deles parcelados. Então é assim, claro, não é um problema de informação, é um problema de foco, cara. Foca em alguma coisa. Se concentra em algo, dá o seu máximo, 100%, não desista. E olha, se você não gostar, aí sim parte para outra, meu amigo. Mas fazer 80 coisas ao mesmo tempo, bom, imagina o que aconteceu com você quando começou o podcast, né? Se você tem 80 negócios ao mesmo tempo, nenhum deles vai para frente. Se você foca em uma coisa só, ela dá muito certo e depois há excedente de capital. Aí sim, aí eu vou vendo onde coloco. Então é muito importante no começo ter foco e ter essa vontade, sim. Sim, cara, é muito importante ter um... Foco para sair da sua situação. Eu não digo para ninguém que vai ter uma vida melhor, mas, poxa, pelo menos diferente. Então, olha, não depender só de um salário no fim do mês, porque no final das contas, isso não é garantia de nada, nem é segurança de nada. E o que você disse nas redes sociais é que não é só nas redes sociais, sempre existiu de tudo. Quando não eram as redes sociais, era a televisão. Ou aquele vendedor de tônico para crescer cabelo no Renascimento que ia pelos vilarejos dizendo que fazia o cabelo crescer. Todos os carecas iam lá usar o pó. Claro, cara. Então, essa questão das formações... Não, é o que eu digo, né? Eu conheço muita gente, cara, que faz umas formações espetaculares e não tem resultado, cara. Eu sei que o que você diz é verdade porque te filtrei e isso me deixa muito triste. Como a sociedade em geral não acha um golpe pagar uma grana absurda para universidades privadas por um diploma em estudos de gênero, mas acha um golpe que te ensinem uma habilidade de uma pessoa que já aplicou, que te ajuda a ganhar dinheiro desde que você faça o que te dizem e, porra, preste atenção ao instrutor desse curso. É como se o professor dissesse que 2 mais 2 são 4, mas você coloca 1 na prova e, claro, reprova. Então sim, de verdade, eu faço um apelo à minha comunidade de que nem tudo que existe na internet é enganação, nem tudo que existe na internet é brilhante e muito menos rentável. É preciso saber filtrar onde você se envolve, mas eu realmente defendo muito que as pessoas busquem informação fora do sistema
Já passaram por aqui os caras da Hacks, Adrian Gled e muitos outros que oferecem serviços digitais. Mas além disso, cara, você vê os resultados deles e percebe, beleza, são pessoas de peso, são pessoas que tudo o que estão te vendendo, eles mesmos aplicaram. Primeiro, com um sucesso enorme. É aí que está o critério e é aí que está a régua que distingue o vendedor de conversa fiada daquele que é legítimo. Claro, e no final das contas, pô, pagar por um curso, mentoria, formação, não é nada mais do que comprar. Entre aspas, não experiência e erros, mas a informação de verdade está de graça na internet. Então, o que você compra é esse acompanhamento, esse empurrãozinho que te dão, porque você sabe que ou eu pago ou não, eu vou me comprometer. Isso já aconteceu comigo 1000 vezes, sim. Ou seja, e poxa, cara, eu já paguei mentorias grandes, mentorias pesadas. De 6.000 em janeiro paguei uma, em agosto outra de 3.000 e agora em setembro uma. Já paguei 25.000 euros. Então, eu não sinto que seja um golpe não, porque eu sei que o que vão me dar vai multiplicar por 2, por 3, por 5 ou por 10 o que estou investindo. Ou pode ser que não, mas se não for, o mais provável é que seja porque eu não estou aplicando a informação que me foi passada nessa mentoria. Mas é o que eu te digo, eu sou sempre o primeiro que está disposto a arriscar. Não se preocupe, não acontece nada, dinheiro eu posso ganhar de novo mês que vem. E porque, bom, na verdade, eu comecei quando eu era vendedor, ao mesmo tempo investi em uma franquia de fibra óptica. Não sei quanto era naquela época, se 3.000 ou 3.000 e pouco, e faturei 0 euros. Mas tudo bem, não tem problema. Assim são os negócios, é preciso primeiro colocar o dinheiro e assumir o risco. E algum dia as coisas dão certo para você. Mas as pessoas, claro, querem tudo garantido, por contrato, sem risco. É que eu sinto dizer para as pessoas que não vai dar. Ou seja, que não é possível, porque o dinheiro, ou seja, quem te vende. Que ficar milionário é fácil, não é fácil. Nem ganhar 5.000 por mês também é fácil. É que é muito difícil ganhar dinheiro. Se fosse fácil, pô, todo mundo faria. Agora, investir em dificuldade tem que colocar 100 euros no S&P 500. Quer dizer, bom, talvez você assista a um vídeo de como criar a conta e pronto. Mas não é difícil agora. Como não é algo que seja tão gratificante a curto prazo, porque é um investimento claro para 20, 30 anos. Então, claro, as pessoas dizem, ah, por isso compra uma Nike, né? Então, não é que seja difícil, mas envolve, é isso, um certo risco, um mal. As pessoas não querem, o que é super respeitável. No fim, cada um faz o que quer com seu tempo e dinheiro. Totalmente. Kiko, para encerrar, que mensagem você quer deixar para a tua audiência? Aliás, você gosta de bebida? Sim, sim, muito boa, muito boa. Vai continuar assim, hein? Como um touro? Savalimar tá brutal. Olha, uma mensagem que eu daria para o público seria simplesmente uma mensagem de agradecimento. Que, como diz minha avó, a reclamação atrai pobreza e a gratidão, abundância. E que no final das contas, olha, a situação que você tem agora, por pior que pareça, eu sempre gosto de ser muito, muito grato e sou uma pessoa de fé. Mas enfim, isso também não tem muito a ver. Mas sim. Tem muito a ver, sempre. Então tem, é isso, né? No final, você acha que a situação que você tem agora, muita gente? Quer dizer, há pessoas que estão em uma cama de hospital aproveitando ou vivendo seus últimos dias de vida. Seja qual for a situação que você tem agora, essas pessoas trocariam de lugar com você ou com vocês, de olhos fechados. Então, que as coisas sejam difíceis, tudo bem, mas pelo menos temos a chance diária de crescer, mudar e fazer diferente. Essa é a mensagem que quero passar. Não tem muito a ver com negócios, mas um pouco. Então, essa mensagem de ânimo, de agradecimento, e é isso. Me parece uma mensagem extraordinária. Foi um prazer ter você aqui, Kiko. Pessoal, muito obrigado. Vocês já sabem que estamos de volta com a bebida. Quem quiser, o link está na descrição. E para acessar minha comunidade privada, vamos ver se o Kiko vem ou não para fazer uma live. Dentro da minha comunidade privada, agora a gente conversa tranquilamente. Saibam que dentro da minha comunidade vocês encontram conversas com pessoas especialistas em diferentes negócios. Eu mesmo faço 2 lives por mês. Temos muitas publicações, estudos, informações e e-books para que vocês cresçam como cantores e alcancem seu máximo potencial, que é o objetivo de todos. Eu não acredito em acaso, eu acredito na causalidade da nossa existência. Então é um prazer e nos vemos no próximo episódio de A Fábrica. Tchau!